Mais um vídeo do Rápidos do Mar. Eu sou Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Damien Martinez, running back de Miami, escolhido na sétima rodada pelo Seahawks no último draft. Ah, a gente deu uma pausa nos vídeos, então se você não lembra quais foram os vídeos que nós já analisamos, dá uma olhadinha aqui na playlist que o João vai colocar aqui em cima. É, E vamos. Já o Martinez é o penúltimo, né? Que iremos analisar dessa classe de draft. É, E vamos lá. Lembrando que temos análise de todos esses jogadores, inclusive do Martinez, em formato de texto lá no rapinasdomar.com.br. E por falar em análise dele, eu falei algo que eu falei no texto, é, no dia do draft, no momento da escolha dele, né? E algo que vou repetir aqui é que essa foi a escolha de maior valor do Seahawks. Poxa, você tá dizendo que ele é o melhor jogador que o Seahawks pegou? Não. Entendo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você pegar onde ele saiu e onde eu acho que ele deveria sair, ele com certeza foi o maior estilo do Seahawks, né? É, eu tinha ele ali no meio do dia 2, né? Ali no comecinho ali pelo terceiro round. No máximo comecinho de dia 3, mas bem no comecinho mesmo. E aí ele saiu no- na sétima rodada. Ele é um cara que jogou em Oregon State, né? Não era uma senhora universidade ofensivamente. Eles tinham uma boa linha ofensiva. Mas só para pontuar como eles eram bons, o quarterback deles em dado momento foi o DJ Uiagalelei. E aí o Martinez decidiu se transferir, foi para Miami, aí ele recebeu mais atenção da mídia, né? Então por isso também foi um dos motivos que eu achei estranho ele cair tanto no draft. Ele não tem histórico de lesão que justifique, é, não tem questões extracampo. Ele teve um problema que ele foi suspenso, acho que no ano dele de calouro, de um bowl, por não seguir alguma das políticas do time, mas não foi nada grave, foi um evento específico há 3 anos. Então, assim, nada que realmente justifique ele ter sobrado até aqui a sétima rodada. É, E aí, passando pro perfil físico e atlético dele, né? Eu vou pedir pro João colocar aí o RAS dele na tela. E ele é similar a outros running backs dos Seahawks, né? Como Marshawn Lynch, Chris Carson, por exemplo. Ele é um cara forte, explosivo, mas que não tem aquela velocidade final absurda, né? Mas, pro que ele faz, é, é, funciona tranquilamente. É que eu falo, por exemplo, de K. Metcalf lá quando foi no Combine, teve o péssimo trick on drill. Certo, pouco me importa porque o jogo dele, o trick on drill, não importava. Né? O jogo dele não era baseado em rotas de extremo corte, né? Eram mais rotas profundas, rotas verticais, rotas de um corte só. Então você tem que saber qual é o estilo do jogo do cara para ver se aquele dado, né, vai impactar. Então, se esse foi o motivo dele ter caído, não ter tido um absurdo tempo nas 40 jardas, é, em Trick on Drill, para mim não faz muito sentido. É, Além de lembrar aí o Lynch, né, e o Carson, eu vou falar mais do Carson porque o Lynch é quase uma divindade, né? Então não vamos gastar o nome dele. Mas ele tem esse estilo de quebrar o tackles, ter essa mentalidade agressiva. Quando foi draftado, ele disse que eu quero ser o próximo Beast Mode aqui, blá blá blá. É, Eu sei que estamos nos níveis bem iniciais de treinos, né? Mas eu queria ter visto um pouco mais de destaque do Martinez, né? Assim, eu não vi nenhum dos repórteres que cobre falando que ele foi muito bom. Mas como eu falei, né? Estamos nos estágios iniciais, pouco contato ainda, né? O training camp começa dia 23. Então talvez temos uma ideia assim. Mas assim, o Martinez pra mim é, tem potencial para ser um running back titular na NFL. Não estou dizendo que ele vai ser o melhor running back da NFL.
né? Mas nem tá entre os melhores titulares, mas é um potencial para ser um titular mais do que capaz. E uma curiosidade é que o Seahawks, esse é o terceiro running back que o Seahawks escolhe num, num passado recente, né? Assim, draftou o Travis Homer na sexta rodada, o DJ Dallas no ano posterior, na quarta rodada, e agora o Damian Martinez na sétima. O Martinez é o melhor entre esses três, né? E foi o escolhido mais baixo. Então vamos lá. Aqui temos. Vamos pro tape aqui do Martinez. Aqui o Miami vai chamar uma split zone. Já falamos algumas vezes sobre essa, esse tipo de corrida. É um inside zone normal, ou seja, uma corrida em zona por dentro, com uma pequena diferença. Em tese, o camisa 64 aqui, o left tackle, iria bloquear esse jogador. Mas ele vai direto para o segundo nível, porque esse cara é deixado sem bloqueio, porque o bloqueio dele vem lá do outro lado, por um fullback ou tight end. No caso é o Elijah Royal, escolha de segunda rodada do Seahawks. Então é uma corrida bem frequente lá no playbook do Seahawks. Bom bloqueio do Elijah Royal aqui. Ele vê o gap, faz um corte, mais um. Parece que a jogada vai acabar aqui, ó. Ele tá controlado, hein? Vou jogar esse cara no chão. Não. Ele vai quebrar mais um tackle e ganhar mais uns 5 jardas. Então eu adoro esse tipo de running back old school. Então, bom demais. Aqui, como eu falo, eu comparo ele bastante com o Carson. Eu acho o Carson um pouco mais forte, mas o Martinez é um pouco mais fluido. Então, percebam aqui, ó. Pode parecer besteira, ó, mas ó, essa escapada aqui da mão do jogador de linha defensiva poderia ter feito ele perder velocidade, mas não, ele consegue manter o bom caminho. E percebam também que, assim, como eu falei, ele não é um cara extremamente veloz. Talvez um running back com a velocidade do Kenneth Walker, por exemplo, nessa jogada aqui teria feito touchdown. Né? Essa é a diferença entre ele marcar o touchdown ou não. Aqui ele deu um pouco de chance do defensor se recuperar. Não é que ele seja um running back lento, ele só não é tão rápido, só não vai estar no topo entre os mais rápidos. Né? Aqui é o que eu falo da fluidez dele. Ó. Ele finge que vai para o outside, volta, deixa esse linebacker aqui com a visita marcada para um quiroprata para ajeitar as costas depois e consegue um bom avanço. Uma coisa que ele faz muito bem é esse processamento para manipular os linebackers. Ó, percebam que ele meio que tá abaixando a cabeça e parece que ele vai correr reto aqui, ó, atrás da linha, tipo assim, vou pegar uma jardinha, duas que a linha consiga quebrar e pronto, vou me satisfazer com isso aqui. E aí toda a defesa tá meio que nesse reagindo a isso. Mas uma vez que ele manipula a defesa para manter todo mundo aqui nesse centro, ele faz o corte e consegue umas boas jardas. Após isso, né? Ó, mais um corte. Quebrou mais um teco ali, quebrou mais um aqui. E aí foi derrubado por dois lá no fundo do campo. Né? Aqui ele ajuda o, o bloqueio a acontecer. Ó. O camisa 20 vai atacar esse gap. E aí o Martinez finge que vai continuar nesse gap aqui para dar tempo do jogador de linha ofensiva bloquear e criar outro gap aqui para ele. Então muitas vezes se o running back corre por correr, ele atrapalha a linha ofensiva. Quem joga Madden e aperta o R2 antes do tempo deve sofrer muito com isso. Você tem que esperar os bloqueios acontecerem, né, para ter um desempenho melhor. Aqui ó, parece que a jogada vai se acabar. E ele quebra mais um tackle aqui. E eu queria mostrar mais um lance aqui. Percebam esse camisa 4 que ele vai nas pernas do Martinez. Ó. Olha o que ele faz aqui. Ó. Ele recolhe a perna para dentro. Essa posição aqui facilmente ele perderia o equilíbrio. Né? Mas ele consegue se manter no equilíbrio aqui. Ó, em um bom avanço. E vai correr para um touchdown. Comemorando ali com o Elijah Royal. Ele é um cara muito físico, né? Como eu falei. E também
a questão da paciência, né? Quando falam sobre paciência de running back, essa jogada aqui é um bom exemplo disso. Ó, percebam que ele diminuiu o passo dele, ele poderia ter continuado correndo aqui, mas se ele faz isso, não dá tempo do 73 chegar no segundo nível e fazer o bloqueio. Então, ele basicamente iria chegar mais ou menos nessa área aqui, porque esse linebacker ia chegar e bloqueá-lo. Tacleá-lo, né? Perdão. Então, ao invés dele disparar, ele tem paciência. Só vou esperar o bloqueio chegar lá. Pronto, agora o cara já tem um bom ângulo para bloqueio. Agora eu vou disparar em velocidade. Vai lá, baixa a cabeça e dá uma pancada ali. Parece que quem tacleou. Não fica muito claro quem tacleou quem aqui. Porque o Martinez é bem físico, né? E indo para os pontos negativos, como eu falei, eu acho o Martinez um bom jogador. É um cara que, principalmente em Oregon State, jogou, tem experiência, né? Jogou num esquema parecido com as corridas do Seahawks, né? De corrida em zona, principalmente. Eu acho que a grande questão dele é essa velocidade final. Mas não é também como se o Seahawks estivesse cheio de running backs que tivesse essa velocidade final. O único que tem é o Kenneth Walker. O Charbonnet tem esse estilo mais de fisicalidade, mas não a velocidade final. O Kenny McIntosh caiu para a sétima rodada porque no meio não tinha essa velocidade final toda. Que o Martinez. E é o que eu acho que é o real problema dele, e que se eu fosse ele, eu estaria trabalhando muito, 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 muito. É o Pass Protection. Ele não era pedido tanto em Oregon State para fazer isso. Por quê? Como eu falei, o ataque de Oregon State não era lá essas coisas. Então, era basicamente um dos pontos. Era uma das estrelas do time. Então, eles não iam ficar colocando ele em pass protection o tempo todo. E nem para receber passe. Iam focar no que ele sabia fazer melhor, que era correr com a bola. Então, por essa, por essa limitação de oportunidades em pass protection, ele precisa melhorar bastante a técnica dele. E como eu disse, seria algo que eu estaria fazendo, porque pode ser o diferencial para ele fazer o roster. Eu não sei quantos running backs o Seahawks vai levar. Né? Se vai levar. Para mim, ele já seria o running back 3 do time, na frente do McIntosh. Mas pode ser que o Seahawks tenha que fazer uma escolha entre ele e o McIntosh. Então o Pass Protection pode ser um diferencial nesse ponto. Né? Eu sempre gosto de lembrar do caso do Travis Homer, né? Também lá de Miami, que a gente já tinha comentado aqui no vídeo. Um cara escolhido ali na sexta rodada, muita gente nem faz o roster. O Seahawks tinha uma quantidade razoável de running backs na frente dele, mas ele passou a off-season toda treinando pass protection, refinando o pass protection dele. E foi isso que manteve ele no time até o final do contrato de calouro. Foi isso que deu a ele o contrato lá com os Bears. Porque não é todo running back que tem. Ele é um dos melhores pass protectors da liga. Né? Não estou dizendo que o Martinez vai chegar nesse nível, mas se ele conseguir ser um cara sólido, vai ajudar bastante ele, né? Aqui eu percebo que ele vai fazer o que a gente chama de chip block, né? Que é quando o jogador já está sendo bloqueado por alguém e você vai dar um empurrão, né? Para meio que ajudar a desacelerar. Mas perceba que a técnica dele é tão ruim que ele bloqueia o vento, basicamente. Né? Então não ajudou em nada o seu left tackle. E a pressão chegou de toda forma em cima do Cameron Ward. Mais um sniper ruim aqui de pass protection. A maioria dos problemas dele estão ligados mais à técnica do que ao processamento. Então aqui ele sabe que ele tem que pegar um blitzer. Então não é que o blitzer passou despercebido. Sabe bem, mas o contato é ruim. Ó. Ele já tá quase jogado ao chão, né? Foi pro chão e derrubou o jogador com uma perna. No tape aqui não deu pra ver se jogaram uma flanela aqui, mas isso aqui foi um tripping, né? A falta de você colocar o pé pro cara cair não é permitido. Aqui mais uma vez, ele processa bem, tá preparado pro blitzer. Na hora do contato, perceba que ele não tem o melhor ângulo para defender o seu quarterback. E aí o cara tem um ângulo melhor e ele meio que tem que segurar ele aqui. Isso na NFL eu acho que fatalmente seria uma falta, porque os braços estão muito na parte externa, né? Aqui tem o snap dele recebendo passe, como eu falei, mas até que mostrou boas mãos, né? Mas não era a sua maior força, né? Também seria alguma coisa que eu também trabalharia forte nessa off-season.
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho muita expectativa boa no Damian Martinez. Espero que ele não me decepcione. Um grande abraço e Go Hawks!